Olá! Você já se deparou com pessoas inconvenientes? Sejam elas do grupo de amigos, familiares? Como é que você lida com esse tipo de situação? Se você quer saber como fazer, vem comigo! Olá, seja bem-vindo à Psicologia para você. E hoje vamos falar sobre situações inconvenientes ou pessoas inconvenientes, como lidar com elas. E antes até de começar a falar das características ou de algumas pessoas ou situações inconvenientes, eu quero deixar bem claro o seguinte: geralmente quando a gente se incomoda com algumas situações que a gente considera inconveniente, a gente tem que prestar atenção se essa situação está sendo inconveniente somente para mim ou para as outras pessoas que estão junto nessa situação. Muitas vezes uma situação me incomoda porque, na verdade, eu me deparo com uma situação que eu não consegui resolver muito bem na minha vida ou que eu não consigo lidar e, de repente, tudo que aquela pessoa falar ligado a determinado assunto, eu vou achar que é inconveniente porque eu não sei lidar com isso, né? Então a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Realmente é a pessoa que está sendo inconveniente ou eu que não estou sabendo lidar com algumas situações. Mas existem sim algumas características, né? Algumas pessoas que têm isso na sua essência. Às vezes a pessoa acaba sendo inconveniente uma vida inteira, sem mesmo perceber, tomar ciência disso. Talvez por aquele determinado comportamento, foi um comportamento que sempre foi muito reforçado por outras pessoas, ou de acharem graça, ou de, que legal, que bacana, e de repente nem sempre agrada a todo mundo, né? Então, um dos comportamentos assim que a gente percebe que é inconveniente nas pessoas quando a pessoa, por exemplo, ela é a dona da verdade. Existem aquelas pessoas que numa discussão só a opinião dela importa, tudo que ela fala é o correto, o que o outro fala não é bacana. Isso ocorre muito assim, sabe? Quando você vai discutir assuntos relacionados a determinada coisa, como tem política, religião, e outros assuntos mais, assim, que a pessoa põe a opinião dela como se fosse a única verdade do mundo. É muito chato a gente discutir com uma pessoa que ela é dona da verdade, tá? Principalmente porque ela não abre para ouvir o outro, ela não quer nem abrir para ouvir, porque a opinião dela tá correta. E na verdade é assim, né, gente? O que é rico numa discussão, numa conversa, num bate-papo, é justamente cada um pensar de uma forma, isso que é gostoso. O que seria do Corinthians se todo mundo gostasse do Palmeiras? O que seria do Palmeiras se todo mundo gostasse do Corinthians? E assim em todos os assuntos, né? Em todos os aspectos da vida é assim. Ninguém é dono da verdade. De repente eu tenho uma ideia, alguém fala alguma coisa e falo, puxa, bacana, eu nunca tinha pensado. Na verdade, as formas de pensar tem muito a ver com o ângulo, né, que a gente está vendo as coisas. Eu falei isso num outro vídeo meu, que é justamente isso. A gente precisa às vezes sair do nosso cantinho, olhar de um outro lado, né, de um outro ângulo para perceber outras coisas, né? Então não tem isso da minha opinião ser a única correta. Eu tenho a minha opinião, mas não significa que ela é correta. E eu posso mudar de opinião quantas vezes eu quiser, né? Justamente o processo de aprendizado acontece aí. Então assim, cuidado com essa questão de donos da verdade. Mas se você estiver lidando com uma pessoa que é assim, né? Que ela é dona de verdade, tudo ela sabe. Sabe o que você faz no momento de uma discussão? Se você tentar pôr a sua opinião e ainda assim você perceber que ela não escuta, que ela faz que não está ouvindo, que está querendo partir de uma discussão, sai fora. Pegue seu banquinho, como dizia o Raul Gil, e saia de mansinho, né? E num outro momento, numa outra circunstância, se você puder retomar esse assunto, se estiver te incomodando demais, retomar o assunto e querer colocar sua opinião, mas se você consegue fazer isso de uma forma mais tranquila, né? Isso para evitar briga. Eu acho assim que essa questão de briga, de intolerância já está muito grande na nossa sociedade. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. Tem uma amiga bem legal que ela fala assim, finge demência e sai fora. É mais ou menos isso, finge demência e sai fora, né?
Lógico que tudo sempre com muita educação, né? Porque senão se você também levar a coisa para outro caminho é diferente, né? E hoje eu até estava pensando em falar sobre esse assunto e eu estava fazendo uma caminhada e hoje eu fiquei assim extremamente incomodada, né? Com uma situação que eu achei assim extremamente inconveniente, por isso que eu vou falar. Eu ando num lugar aqui bem bacana, é um lugar assim que quase não tem muitas construções, é uma pista bem bacana que fizeram e é muito limpo, é muito em ordem, né? Então assim, começa a crescer o mato, o povo já vem, a prefeitura já manda cortar, então é um lugar assim muito bonito. E hoje me chamou a atenção que mais ou menos a cada 100 metros que eu andava eu vi um saquinho azul com fezes dentro, né? Então, sem exagero nenhum, devo ter visto uns 12, 13, né? Isso me incomodou demais. E eu já fiquei imaginando, né, a pessoa que estava fazendo isso. Provavelmente alguém que anda com o seu cachorrinho todo dia e que o cachorro faz necessidade, ela pega, tem um saquinho, ela junta, legal, atitude 10 com o meio ambiente. Pô, mas se eu pegar o meu saquinho com a fezes do meu cachorro e jogar no terreno do outro, isso não resolve muito, né? Isso me deixou extremamente irritada. Provavelmente se essa pessoa tivesse cruzado com o meu caminho hoje, eu ia ser talvez inconveniente com a inconveniência dela. Eu ia falar, minha senhora, joga isso, ou meu senhor, joga isso, leva com você e joga no lixo. Mas por que me incomodou tanto? Me incomodou porque eu, quando saio com o meu pet, né, eu procuro, como eu gosto de tudo limpinho, bonito, eu acho que ninguém tem que ficar pisando na sujeira do meu cachorro. Eu também carrego um saquinho, mas eu carrego as fezes dele, trago para minha casa e jogo no meu lixo. Bem fechadinho, põe no meu lixo. Ninguém tem que ficar, não tem que ficar jogando na casa do outro. Não adianta nada eu erguer aqui e jogar ali, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Que é justamente isso. Eu pensei, pô, por que tá me incomodando isso, né? Por que eu tô achando tão inconveniente a atitude do outro? Justamente porque eu tenho essa atitude de pegar o meu e jogar no meu lixo, né? Mas assim, eu poderia simplesmente vir aqui e também não pensar nada, mas eu tava pensando, poxa, bem hoje que eu vou falar desse assunto de inconveniência, eu tô me sentindo meio incomodada com isso, né? Com a inconveniência do outro, né? Então, esse, por exemplo, é um exemplo, né? E provavelmente se eu vou conversar com essa pessoa, ela vai falar, não, imagina, fezes, é natural, vamos deixar aí, é esterco, né? Mas, poxa vida, a gente tem que também respeitar os outros, né? Outra coisa, outra característica de uma pessoa inconveniente são pessoas mal-humoradas. Você já cruzou com alguém mal-humorado? E é legal porque o mal-humorado, ele é bem monossilábico, né? Oi, e aí, tudo bem? Tudo. Sua família, como é que tá? Bem. Ah, bacana, eu vi que você trocou o carro, tem um carro bonito lá fora. Bacana teu carro, né? Um carro bom, bom. Né? Ah, tá chovendo hoje. Tá chovendo. Então assim, você não consegue travar uma relação com a pessoa mal-humorada. Mas por que essa pessoa é mal-humorada? É inconveniente ser mal-humorado? É mais, não inconveniente para ela, mas inconveniente pra gente, né? Que tá no relacionamento, a gente que sofre com a relação do outro, porque você não consegue travar uma conversa, né? Mas esse mal-humorado, assim, essa pessoa é sempre assim? Você a conhece? Ela é sempre assim? Ou ela tá mal-humorada por algo pontual que aconteceu na vida dela? Não dá pra gente também ficar julgando, né? Ou você aprende a conviver com esse tipo de pessoa, se ela convive no seu dia a dia, aprende a conviver e tá tudo certo, você já sabe que ela é monossilábica, não vai tentar um relacionamento com ela de grandes conversas, faz o básico, mantém a sua educação e pega seu banquinho e saia de mansinho, né? Mas é hiper inconveniente, né? Agora, existe também o mal-humorado, que ele é mal criado, né? Aquele tipo assim que você fala, oi, tudo bem? Tudo bem pra você, porque pra mim não. Tudo bem por quê? Né? Você já viram isso? Tudo bem por quê? Eu lembro muito tempo atrás, eu não vou me esquecer disso nunca. Eu fui pegar um ônibus, faz muito tempo isso, e eu cheguei no ponto de ônibus, estava chovendo, cheguei correndo tudo e falei assim pra pessoa, bom dia. Ela falou, bom dia por quê? Nossa, aquilo acabou comigo, né?
Mas isso é uma resposta mal educada, inconveniente, mas eu não conheço a pessoa, não sei o que ela tá passando. Então assim, simplesmente fiquei quieta, ignorei, tá tudo certo. Uma outra pessoa ficou resmungando pela forma que ela respondeu para mim, mas eu fiquei na minha, fiquei quieta. A melhor forma da gente lidar é a gente fingir que não é com você e tá tudo certo, entendeu? Isso é uma coisa legal. Outra característica de uma pessoa inconveniente, a pessoa que tem mania de doença e que só fala de doença, né? Você tenta mudar o assunto e a pessoa entra na doença. É diferente de uma pessoa que acabou de saber um diagnóstico, tá chateada e ela precisa falar daquilo para esgotar aquilo. É diferente, né? Do que aquela pessoa que toda vez que você encontra ela fala de doença, e se você tem uma dor de cabeça dela, dói a cabeça, o corpo, as pernas, os braços, o joelho, dói tudo, né? Se você fala que você vai precisar fazer uma cirurgia, a pessoa já fez 300 cirurgias, vocês entendem? Não é aquela situação pontual. Geralmente uma pessoa, quando tem um diagnóstico de algum problema ou está preocupada com alguma coisa de saúde, ela tem uma necessidade de falar e ela precisa falar, mas não é sempre, é aquela vez, é muito pontual, tá? Então a gente tem que saber diferenciar isso também. E sempre, em qualquer situação, pensa, por que aquilo está me incomodando tanto, né? Por que me incomoda demais aquela pessoa, aquela inconveniente que eu considero inconveniente? Por que está me incomodando demais? Porque talvez tenha algo em mim que eu não tenha conseguido resolver e ela vem e mostra aquilo, né, descaradamente para mim. Outra coisa que é inconveniente numa pessoa, quando ela desmerece o do outro. Nunca desmereça as coisas do outro, entendeu? Ó que carro legal, a pessoa vai lá, mostra toda contente um carro que ela comprou 2015, aí você fala, pô, mas 2015, né? Isso aí vai começar a te dar problema, vai estourar o amortecedor, vai estourar não sei o que, vai quebrar isso. Você tem que comprar um carro zero. Poxa vida! Para a pessoa, o carro 2015 ou o carro 2005, 2006 que ela comprou, é o carro zero dela. Tô dando exemplo de um carro, tá? Mas existem outras coisas. A gente não tem que desmerecer nada de ninguém, mesmo porque nós temos gostos diferentes, nós temos percepções da vida de forma diferente. Não desmereça nada de ninguém. Isso é muito inconveniente, quando a gente desmerece algo de alguém. Outra coisa, a pessoa é impaciente. Sabe aquela pessoa que você encontra no consultório médico, você vai lá fazer uma consulta, o médico está atrasado, toda hora você vai na recepcionista e fala, escuta, fala pro doutor que sou eu que estou aqui, fala pro doutor quem que eu vim indicado por fulano de tal. Gente, é muito chato. Ou aquela situação que aconteceu faz umas 2 semanas aí, com um desembargador na Praia de Santos por causa de uma máscara, né? Humilhou um policial que estava no seu horário de serviço porque ele é desembargador. Que porcaria! Naquele momento ele era um cidadão comum como eu, como o gari que estava ali, como qualquer um, gente. Você não tem que desmerecer o outro. Ou aquela outra situação que sou engenheiro civil, formado em engenharia civil, para o fiscal que estava, acho que no Rio de Janeiro, se não me engano, invocando o pessoal lá por causa do isolamento social. Caramba, gente, a gente não tem que desmerecer ninguém. Nós somos todos iguais. Não tem que desmerecer ninguém. Isso é muito chato e inconveniente. E se você tem algum desses comportamentos que eu tô falando, tenta melhorar isso. Tenta mudar, porque não é bacana. Isso, na verdade, afasta você do outro. Outra coisa. Pessoa que só fala nela, né? Você vai bater um papo com a pessoa e ela só fala nela. Tudo de bom que ela conquistou, tudo de bom que ela tem. Isso é muito ruim, sabe? Você acaba afastando as pessoas de você também. Então, se você tem algum desses comportamentos, pensa, né? Quando você estiver numa conversando com alguém, deixa o outro falar, deixa o outro se posicionar. Não é só você é o bom em tudo, você, né? Nós não somos bom em tudo. Todos nós temos as nossas fragilidades, nós temos nossas forças, nossas fraquezas. E o grande lance para se relacionar na vida, para a gente saber se relacionar, é a gente saber ouvir o outro, né? O saber ouvir é muito importante. Outra coisa também
que é inconveniente, são pessoas solícitas demais. Sabe aquela pessoa que faz tudo para todo mundo? Ela está à disposição 24 horas do dia para fazer tudo para todo mundo. Larga as coisas dela para fazer para o outro. Ser solícito demais também não é legal. A pessoa quer ser simpática o tempo todo. Ninguém consegue ser simpático o tempo todo. Nós não somos simpáticos o tempo todo e não temos que ter também, né? Isso acaba se tornando também chato e inconveniente. A pessoa que ela é muito solícita. Mário Sérgio Cortella, uma vez eu vi uma palestra dele, ele falou assim que pessoas simpáticas demais são chatas. É mais ou menos por aí. Às vezes está fazendo alguma coisa para alguém, para se tornar solícito, para ser simpático, e na verdade você não está afim de fazer. Então isso também não é legal para você, tá? Então pensa nisso também. E é o que eu falei, as pessoas que se exaltam demais também não é legal. E outra coisa desagradável, que são de pessoas inconvenientes, sabe aquela pessoa que você está num grupinho, ela invade a conversa e quem está falando ela já corta e começa a colocar o assunto dela? É muito chato isso, tá? É muito inconveniente. Espere o seu momento de falar, espere o seu momento de se colocar, não interrompa ninguém que está falando. A gente faz muito isso no dia a dia, tá? E como lidar com uma pessoa dessa, né? Como lidar com... Ou você se posicione e fala para a pessoa, né? Geralmente quem deixa essas coisas, essas pessoas crescerem é porque não tem dificuldade de ouvir não. São pessoas que têm uma autoestima rebaixada, então o outro chega e domina e fala e toma conta. A inconveniência da pessoa, ela só vai tomando força. Mas às vezes a gente tem uma parcela de culpa, porque a gente também não se posiciona diante dessa situação. Então pensa mais sobre isso também. Veja como é que é seu dia a dia em relação às pessoas, a você mesmo, às suas próprias inconveniências, né? E começar a colocar limites nessas situações é importante. Mas eu acho que o principal de tudo fica como dica aqui, para como lidar com essas pessoas. Antes de eu até começar a julgar alguém, porque a gente não está aqui para julgar, mas eu pensar que o outro é inconveniente, porque às vezes o pensamento de que o outro é inconveniente até é fácil para mim, para eu não precisar esquentar minha cabeça. Eu boto a responsabilidade no outro, tudo bem, né? E na verdade tudo isso às vezes basta a gente se conhecer. Quando você se conhece, que você tá bem com você mesmo, algumas coisas passam a não te incomodar mais. Essas inconveniências, elas viram pequenas diante de uma imensidão de coisas. E você, na verdade, precisa se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, eu falo que a gente acaba desenvolvendo a nossa inteligência emocional para lidar com as diversas situações. Não tem, como eu disse lá no início do vídeo, eu vou dar dicas de como lidar com pessoas inconvenientes. Na verdade, a dica de lidar com pessoas inconvenientes é a seguinte: aprenda a lidar com você mesmo. Se eu não sei nem lidar comigo, eu não vou saber lidar com os outros em nenhuma situação. Então essa é a dica principal. Aprenda a lidar com você, depois aprenda a lidar com as outras situações. Na verdade, você não vai aprender. Quando você aprende a lidar com você, vai se tornar um processo natural. O lidar com todas as outras situações, inclusive essas de situação de pessoas inconvenientes ou chatas, que a gente fala assim, é chato, né? O chato também, o inconveniente é muito relativo. Que é para mim pode não ser para o outro. E é aí que faz a gente começar a pensar, por que para mim é tanto e para o outro não é? Porque talvez eu esteja com algumas dificuldades. A partir do momento que eu tô legal comigo, que eu me autoconheço, que eu tô resolvida comigo, essas coisas não vão me incomodar mais, tá? Então fica a dica, autoconhecimento agora. Se você tem dificuldade disso, de fazer isso sozinho, é para isso que serve um psicólogo. Né? O psicólogo ele não serve só para resolver problema de depressão, de ansiedade, de outras coisas mais, relacionamento. Ele serve também para o processo de autoconhecimento, né? De autodesenvolvimento. A partir do momento que eu estou bem comigo, todas as outras coisas eu lido numa boa, tá? Fica a dica e até a semana que vem. Um grande beijo.